Meu nome é Cecília Lemes e eu dublo desde 1969, então tem bastante coisa. Vamos ver o que eu vou lembrando. Bom, eu sou Silvia Goiabeira, sou atriz, dubladora também e fiz muitas coisas em teatro e em dublagem, principalmente em dublagem, onde eu sou mais conhecida, né? Oi pessoal, eu sou Angélica Santos, atriz, dubladora, diretora de dublagem. Olá, eu sou Mauro Castro, ator, dublador, músico. Bom, eu chamo Francisco Bretas, eu comecei a minha carreira em 78, carreira em teatro, quando cheguei em São Paulo, e comecei a fazer dublagem em 86, no extinto Estúdio Alamo. Então eu vou falar de alguns personagens que talvez vocês conheçam, né? Vou começar pelas atrizes. Eu já fiz a Winona Ryder, a Drew Barrymore, Angelina Jolie, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Reese Witherspoon, não sei se eu falei. E Kate Beckinsale. Ixi, tem muitas, não vou lembrar não. Naruto, né? Eu dublei a Tsunade. Meu primeiro filme de dublagem foi A Volta dos Mortos-Vivos. E talvez vocês já me conheçam fazendo a voz do Hulk em todas as animações. Meus principais trabalhos como dubladora, eu fiz Jasmine, do desenho da Disney Aladdin. Espere, Rajar, eu não conheço você? Não, não. Você me lembra muito alguém que encontrei no mercado. Agora, o que eu mais amo fazer, acho que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é o fofo, né? Eu acho ele fofo, né? E ele fala mais ou menos assim, ó. Caramba, hoje tá tão quente, né, pessoal? E eu já corri lá, caramba, porque eu louvei o coelhinho daquela gorducha horrorosa. Que é o Cebolinha. Que eu faço há 35 anos e eu comecei minha carreira com ele. Então é um personagem que eu tenho um carinho absurdo. Também me conhecem, acho que principalmente pelo Cavaleiros do Zodíaco, onde eu faço o Camo de Aquário. Eu já disse várias vezes que ainda falta uma coisa muito importante em seu golpe. Alice do Resident Evil, Mira de Escorpião, que eu caí de paraquedas no Cavaleiros do Zodíaco. John! Como tem coragem de desviar o olhar no meio de uma luta? Agulha Escarlate! A namorada do Homem de Ferro, a Pepper Potts, e Catarina, do League of Legends. Eu dublei a Artemis do filme dos Cavaleiros do Zodíaco, Prólogo do Céu, Cassidy do Pokémon e, claro, né, a Chiquinha, sim, pois é. A Chiquinha do Chaves e todas as personagens da Maria Antonieta de las Nieves. Então, quando eu comecei a dublar, a gente dublava junto. E eu cheguei a fazer um filme, quando eu comecei bem criança, assim, eu fui fazer um filme na Odil, que ainda era carvão que acendia o acetato, sabe? Até que se parasse pegava fogo, era meio maluco. Mas aí depois eu parei e voltei na dublagem na adolescência. E a gente dublava junto, porque só tinham 2 pistas, era uma tique, só tinham 2 pistas. Quando precisava, não tinha jeito, usava a terceira que apagava o original, uma coisa absurda. E tipo, a pessoa era escalada, então era eu com a Denise, a Rosinha e a Cecília. Depois me escalavam separadamente uma outra parte do filme com o Nelson, com o Antônio Moreno. Então, era uma programação que se fazia muito maluca, assim, para poder fazer o filme em 2 pistas. Mas foi uma escola para mim, porque eu dublava com as feras e eu fui aprendendo. Eu estudava tudo que eu podia. Aprendi muita coisa, uma excelente escola que eu tive. E foi muito bom, foi uma experiência incrível. Nós trabalhávamos ainda em 2 bandas, né? Nós não tínhamos, não era computador, não era, essa tecnologia não existia, Pro Tools, nada. Dublar junto tinha vantagens e desvantagens. Por exemplo, é muito gostoso quando você pegava alguém que você curte a pessoa, ou curte o trabalho dela, e ela vai passando a bola para você redondinha. Era mais lento o processo com os colegas, era melhor para o ator. Se eu ouvia a qualidade da interpretação, eu quero crer que era melhor.
do que é hoje em dia você ouvindo só mecanicamente. Era muito delicioso, era divertido dublar junto por causa disso. Agora a gente ganhou em tempo e em qualidade. A tecnologia nessa área de som é uma coisa que deu um salto quântico, sabe? A qualidade hoje em dia e a capacidade de correção dos computadores e dos programas é enorme, né? É quase como tem alguns cantores que não cantam nada e essas máquinas fazem com que eles cantem. A dublagem um pouco, é que a interpretação, se você não tem interpretação, uma máquina que dê jeito. Mas a coisa do sincronismo, esses programas, esse software ajudaram muito. Quando a gente fazia uns com os outros, era mais legal, porque você estava ali ouvindo o colega e contracenando com a voz ao seu lado. Mas era mais lento o processo, porque se um dos dois errasse, tinha que começar tudo de novo. E lá pelas tantas você engasga aqui, engasga ali, você erra. A dublagem trabalha com erro, né? Você erra várias vezes até chegar no produto final. Daí o equipamento foi mudando, né? Ele foi mudando, DA, veio com 8 pistas, e aí foi aumentando até que chegou o Pro Tools, que é o sonho de todo dublador. Quem não viveu na minha época não faz ideia do que é o Pro Tools, que ele consegue emendar ali, ele consegue esticar, ele consegue comprimir, ele consegue um monte de coisa. Então é muito legal você pensar que tem um equipamento que te ajuda. Apesar de que, logicamente, eu como diretora, eu só uso o Pro Tools para criança e idoso. Lógico, para uma coisa em outra ficou ótimo, mas se esticar um pouquinho eu vou lá e estico, lógico, né? Mas o Pro Tools é maravilhoso, assim, com certeza. Foi uma evolução muito grande. A história um pouco dessa coisa de som, de som para filmes e tal, isso vem desde a época do rádio, né? Nos anos 30, anos 40, você já deve ter estudado isso, o grande sucesso e o grande veículo era o rádio. Então as pessoas imaginavam as vozes daqueles galãs, daquelas estrelas e tal. Com o advento da televisão, por volta dos anos 50, houve uma migração desses atores do rádio para a televisão. A televisão era muito mal vista, porque tinham muitos comerciais e tinham grandes radioatores, né? Então existia uma opinião mais ou menos de que aqueles atores que saíssem do rádio fossem para a televisão estavam indo fazer um trabalho menor. Que a televisão seria um trabalho menor por causa dos produtos, virariam garotos de propaganda, porque vendia liquidificador, sabonete. Então tinha esse preconceito. E, no entanto, muitos foram para a televisão. Outros foram para o teatro, já estavam no teatro, e alguns continuaram no rádio. E depois, com o advento da televisão, nos primeiros anos da televisão, começaram a vir os chamados enlatados, né? Porque os filmes vinham em lata. Vinham seriados e séries vinham dos Estados Unidos por avião, não como hoje, que tudo se dá através da internet. Mas eram trazidos fisicamente para o Brasil e passavam. Então, houve um presidente, se não me engano, foi o Jânio Quadros, eu acho, se não me engano, que baixou um decreto que os filmes deveriam ser dublados, deveriam ser falados em português, porque ninguém entendia nada, afinal de contas estava em inglês. Né? Então, começou a dublar os primeiros filmes. E se aproveitou alguns astros e estrelas desses radioatores e radioatrizes migraram para a dublagem. Não é? Então você vê nos primórdios da dublagem, os primeiros filmes dublados, as séries, nos anos 60, Ginny Eugênio, A Feiticeira, Perdidos no Espaço, os desenhos da Hanna-Barbera, Zé Colmeia, Flintstones, sobretudo as séries, tem vozes lá lindas, né? As vozes são muito bonitas, sobretudo das estrelas que fazem e tal, porque eram radioatrizes, né? Muitas continuaram trabalhando no rádio, outros foram para dublagem e alguns continuaram fazendo televisão, cinema e dublagem também. E, bom, e por que estou falando isso? Por causa de Cavaleiro do Zodíaco. Ninguém sabia quem era ninguém, eu mesmo cresci ouvindo essas vozes, apaixonado por muitas dessas vozes, mas eu reconhecia a voz, mas não sabia quem era. Você não tinha referência nenhuma de quem era, a cara, o rosto, a pessoa, o que ela fazia, o que ela pensava. Então, a partir de Cavaleiro do Zodíaco, e houve também o advento da internet, e com isso o e-mail, aconteceu mais ou menos na mesma época, não é? Em 95, 96, a partir de Cavaleiro do Zodíaco, os fãs e as pessoas que acompanhavam, o desenho fez um grande sucesso no Brasil, e a gente foi avisado que já tinha sido feito todo esse sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Mas para a gente era só um trabalho, a gente não sabia que estava fazendo ali uma coisa que 30, 20 anos depois ainda seria um sucesso, as pessoas comentariam, e gerações e gerações cresceram assistindo Cavaleiro do Zodíaco e amando Cavaleiro do Zodíaco. E a partir de Cavaleiro do Zodíaco, a dublagem passou a surtir um interesse maior,
começaram a ter publicações e revistas, a revista Herói e outras tais que traziam reportagem conosco com os atores que faziam o Cavaleiro do Zodíaco. Então, o Cavaleiro do Zodíaco, CDZ, é um marcador de águas, né? Existe a dublagem antes de Cavaleiro do Zodíaco, que era uma dublagem anônima, e uma dublagem pós-Cavaleiro do Zodíaco. Se você sente que o meu golpe não é tão poderoso, isso mostra que os meus sentimentos não são fortes o suficiente. Yoga! Oh! Execução! Aurora! Então, uma combinação dessas duas coisas, o Cavaleiros do Zodíaco mais a internet, as redes sociais, fez com que o fã se aproximasse dos dubladores. Então hoje os fãs nos reconhecem, têm eventos, têm um carinho com a gente, se comunicam com a gente. Do Cavaleiros para cá, são os dois marcos, é o Cavaleiros e o Chaves, que aproximaram o fã dos dubladores. Quando o Chaves chegou no SBT, quer dizer, TVS, a gente não achou que fosse ter tanto sucesso quanto tem. São mais de 30 anos no ar e olha só o sucesso, né? Então é interessante isso, porque vem o produto, nós começamos a dublar, eu comecei fazendo a Paty, né? Só depois que eu passei a ser a Chiquinha. Ai, está atrasado porque ele está carregando todas as malas. Ai, eu trouxe muitas malas porque minhas tias me deram muitos presentes. Pois é. E são umas malas muito pesadas. Igual a uma que está aqui presente. A gente falava assim, nossa, mas é um formato de série tão batido, né? Adulto, fazendo o papel de criança, mas a gente ria. Aí a gente dublava mais um pouquinho e a gente ria, a gente foi pegando os bordões, sabe? Assim, a gente se entregou de corpo e alma. O Chaves faz parte mesmo da história da dublagem, é muito interessante. A dublagem ela acontece no mundo inteiro. Todos os países, na França, na Itália, a dublagem está numa categoria de arte, né, da função dos atores, e todos os filmes é tudo dublado, lá é tudo dublado. No Brasil, recentemente que começaram as dublagens para os canais fechados, né, canal a cabo. Porque até então você tinha a opção de ser dublado ou não ser dublado, e antes ainda nada era dublado. Bom, com o surgimento da TV a cabo, olha, parecia que a gente não ia dar conta do trabalho, de tanto filme, de tanta série, desenho, tudo que aparecia. E realmente parecia assim que ia ser assim, para sempre, né? Aquela loucura, dublando até as 10 da noite, todos os dias. Mas a gente pôs a casa em ordem, sabe? A gente conseguiu gravar muita coisa num tempo aí muito bom. Na verdade também foram aumentando, porque quando eu comecei a dublar, só tinha home video, TV aberta e avião às vezes, né? Não tinha muito mais que isso. E aí começou a aumentar, então tipo, aí começou a aparecer o DVD e depois TV a cabo. E agora Netflix, Amazon. E aí, entendeu? Foi aumentando. Sabe, uma garota em minha irmandade, Tracy, fez uma vez. Nós tentamos fazê-la desistir porque não ficava muito bem pra ela. Ela não tinha sua estrutura óssea. Se a gente aceita que ser ator é uma arte, então o dublador também porque o dublador é um ator que está mostrando só a voz com algumas dificuldades a mais, né? Ele não teve tempo de ensaiar e ele tem que sair às vezes de uma cena de riso e para uma outra de choro, logo em seguida. E não temos tempo para nos preparar, né? A dublagem é uma coisa muito rápida, muito imediata. A dublagem, você na verdade, quando você faz um filme, para você fazer a dublagem mais perfeita é copiar o original. O cara ficou 8 meses no manicômio para estudar o cara maluco. Então quando você vai dublar, você não pode inventar um maluco. O maluco já estava lá. Mas tem a sua parte ator para fazer isso. Você tem que interpretar da mesma forma que ele interpretou. Se você não fizer isso, não existe dublagem. E para você ser dublador, justamente você tem que ser ator. Você tem que saber interpretar. E é muito difícil, né? Parece fácil, mas não é. Porque justamente você tem que juntar tudo. Você tem que juntar a interpretação com a sincronia, é técnica, é feeling, é um monte de coisa. É arte porque é difícil para fazer, né? É difícil fazer, é uma técnica
Você tem que dominar, porque você tem que ter a interpretação, você tem que ter dicção, você tem que ter leitura, você tem que ter reflexo, e tem que ser tudo feito ao mesmo tempo e à mesma hora. Existem dublagens mal feitas? Sim, como existem sapatos mal feitos, né? Você tem bons e maus profissionais. Mas não é porque um filme dublado está mal feito que todos os outros, que significa que todos os outros também sejam mal feitos. Tem muita coisa muito legal. E ouso dizer que em alguns casos, por exemplo, a dublagem é melhor do que a original. Aquele ator, ele ensaiou muito tempo para fazer aquele trabalho. E eu só vou pegar aquilo naquele momento e vou ter que dublar. Então eu tenho que fazer aquilo bem feito, né? Naquele instante que eu peguei, que o diretor me passou mais ou menos o que é, então eu tenho que fazer aquilo bem feito. Então eu tenho que estar apta àquilo. Então é uma arte. Então, se ele se emocionar por alguma coisa, ficar com raiva, se ele chorar, se ele se ele é um tarado, se ele é um doido, sei lá, eu tenho que estar naquela vibe, eu tenho que estar naquela emoção. Então, é uma arte, porque eu vou junto com ele. Mesmo eu sozinha no escuro ali do estúdio, ninguém está me vendo, mas eu tenho que sentir as sensações, ou então procurar ser mais verdadeira possível, sabe? Não é fingimento, não. Bobo aquele que pensa que dublagem não é arte, que a gente está fingindo. A gente não finge não, a gente faz de verdade. Bom, o diretor de dublagem, e eu já cheguei a dirigir também na nossa antiga Alamo, saudosa Alamo, o diretor, ele tem que ter o filme na mão. Por quê? O que é ter o filme na mão? É levar para casa, assistir, acompanhar com o texto, entender o que ele vai pedir para os dubladores dentro do estúdio. Então esse é um papel importantíssimo do diretor. Porque ele tendo a história na cabeça dele, dentro dele, ele vai saber se o dublador está dando a entonação certa, se está correto. Às vezes tem que mexer na fala. Como é que você vai mexer numa fala de um filme se você não sabe o enredo? Né? Então, o papel do diretor é esse. O papel do diretor é orientar o ator, orientar o sincronismo, cuidar e fiscalizar o sincronismo para que as palavras encaixem exatamente na boca, corrigir inflexões, enfim, dirigir o ator e a interpretação do ator. Né? E dar o feedback para o ator do quem é o personagem dele, o que ele está fazendo, do que se trata o filme. E basicamente é isso. Quando a gente fala de dublagem, a gente acha que é tudo igual, né? Não, não é. Você vai fazer um filme, é como se você estivesse atuando, ok? Quando você vai fazer um desenho, você pode ser caricata, brincar bastante, claro, não fugindo do que o personagem está pedindo. Você vai fazer uma narração, tem que ser uma coisa bem polida, passar bem a informação, então é uma coisa bem técnica. Você vai fazer um game, meu Deus, é muito difícil. Hora da decisão! Este é o último dia a ser chamado de Sanin. O vitorioso foi decidido. Porque você não tem a imagem, você só tem o som e o tempo para você falar. E às vezes você não sabe por que ela está gritando. Ok, grito é tudo igual? Não. Grito pode ser de susto, de felicidade, de medo. Então, o diretor, olha aí o diretor de novo, é importantíssimo ele saber a história desse game, para passar bem para você, porque às vezes você não percebe o que é aquela reação. Né? Então é muito difícil mesmo a gravação de um game. Bom, game a gente chama de localização, é diferente, tá? Na localização é assim, às vezes você escuta o original, grava logo em seguida. Então, entendeu? É assim. Às vezes você grava com imagem. Às vezes você nem escuta, você sai falando as frases. É meio maluco, é muito rápido o game, né? Raiden? Raiden! Tenente, leve uma equipe ao Forte Charles. Fale com Raiden e me traga o relatório. A grande diferença mesmo está em games, que é localização, tá? Quando é voz original, porque daí você inventa e faz o que você quer. No Cebolinha eu faço o que eu quero, depois eles têm que cortar o filme de tanta coisa que a gente inventou. E dublar filme, eu falo que tem pessoas que dublam desenho com facilidade, tá? Desenho não é qualquer um que faz, mas é mais fácil fazer. Agora, na hora que você põe a verdade de fazer um filme
pessoa carne e osso, é que você vê se a pessoa ela realmente é ator ou não, é um bom dublador. Temos a voz original, que é o contrário da dublagem, não é dublagem, porque dublagem você vai lá e põe a sua voz na boquinha, não. Voz original, você tem o texto, você faz no teu tempo, que nem eu faço a vovó Gigi. Ah, garoto, vamos, eu quero assistir o filme do Steve Magal. Eu posso falar do jeito que eu quiser, né? É claro que eu tenho que seguir o texto, óbvio. Mas depois da minha fala é que eles vão fazer o desenho com o movimento labial. Então é exatamente o contrário. O papel social da dublagem é gigante. Primeiro porque nós estamos num país em que o analfabetismo é gigante, né? É enorme. Então eu acho que se não fossem os filmes dublados, a cultura não ia chegar para essas pessoas, né? Então é importantíssimo ser dublado em português. E, aliás, eu acho que tudo tinha que ser dublado em português, inclusive cinema, tudo. E ter a opção de não. Se você tem a opção de não, você escolhe o que você quer, né? Tem gente que fala, não gosto, respeito, mas eu acho que tudo deveria ser dublado. Outra coisa, nós temos muitos idosos que não conseguem mais ler legenda com certa facilidade. Eles precisam que a gente dê uma ajudinha. Eu mesmo estou cansada, eu chego em casa, eu quero ver dublado, eu não assisto filme legendado. Só se estiver muito ruim. E se tem filme ruim, infelizmente, hoje em dia, hoje tem. Né? Por isso que a população tinha que reclamar muito, né? Fora isso, temos os cegos. Poxa, qual forma que eles vão acompanhar um filme se não for para um filme dublado? E bem dublado, porque ainda tem uma falta de noção e coloca um cara para dobrar e não seguir as regras que tem na dublagem, ele é cego, ele não vai saber se é o personagem, se é outro cara falando, entendeu? E o importante é que é falado na nossa língua, né? É melhor você assistir um filme ouvindo o que os atores estão falando, né? E temos bons dubladores e bons atores brasileiros, do que você ficar lendo o filme todo em inglês e tal. Quem domina a língua, melhor ainda, né? Mas quem não domina, é interessante você assistir o filme ouvindo. Às vezes me perguntam se você prefere a dublagem ou a legendagem? Eu respondo, eu prefiro as duas. Eu quero que existam as duas. Por quê? Porque as duas incluem... A pessoa tem deficiência auditiva, então dá certo, então ela tem que ver filme com legenda. A pessoa tem deficiência visual, ela tem que ver filme dublado. Então o ideal é que sempre exista a opção. Com a tecnologia disponível hoje, não tem mais desculpa para o filme, para o produto, para o reality, não ter a opção de você ter dublado, legendado, ou mais longe. Eu posso querer, por exemplo, assistir um filme com a legenda em espanhol e o áudio em inglês, para eu treinar as duas línguas. Eu já fiz isso, é um exercício interessante. Então o ideal é que o distribuidor ofereça isso para a gente, né? Para todo mundo, para ficar bem democrático. Nós temos as crianças, né? Como é que criancinha vai ler um desenho? Ainda não foi alfabetizada. Nós temos um índice de analfabetismo muito grande, né? Então a dublagem, nesse caso, é essencial. Tem vários outros motivos, até de levar a nossa língua, sabe? Nossa forma de falar, sabe? Isso tudo é muito importante. Para quem mora fora do país, ter contato com a sua terra, com a sua língua, entendeu? Isso é tanta coisa, né? Eu acho que é importantíssimo. Nossa, muito importante. Eu acho muito importante para os velhos, para as crianças, para os deficientes visuais e para as pessoas que gostam de relaxar. Ver um filme não é ler um filme. Mesmo aquele que domina o inglês, ele não vai estar... Ele tem que relaxar e ver o filme. E se a dublagem for boa, né, você nem vai estar reparando nela, você vai estar relaxando e vendo o filme. Você vai embora. A dublagem, a gente costuma dizer que a dublagem, para ser bem feita, ela não pode ser percebida, né? Quando você não percebe que o filme está dublado, você acompanha a história, você gosta da história. Bom, a boa dublagem é quando você não percebe que o filme foi dublado. Se você olhar e ver uma voz esquisita que não combina com a pessoa, você vai falar, nossa, mas essa voz não combinou com a cara dele. Ou então, se você vê que a sincronia está tudo fora, né? Você fala, meu Deus, que esquisito. Ou então, a interpretação. Nossa, hoje em dia tem um monte de coisa ruim, né? E você percebe, você começa a sacar o que é bom, o que não é. E aí você fala, nossa, então não é um bom filme dublado.
tá? Quando você me perceber e falar, nossa, acabou o filme. Tava dublado? Acho que tava. Aí é o legal, entendeu? Às vezes até eu assisti. Tava dublado? Ah, tava, eu assisti dublado. Eles que gostam de dublagem, perseverança, acreditem nos seus sonhos. E é isso, tem que persistir, porque é uma luta diária. Você tem que provar que sabe fazer e que existe. É isso aí. E pra quem gosta da dublagem, eu fico super feliz, porque para quem gosta e reclama, porque quer coisa boa, eu fico super feliz, porque eu acho que cada vez ela tem que ficar melhor, ela cada vez tem que, como o equipamento que foi evoluindo, a dublagem também tem que acompanhar, não né, acontecer o que está acontecendo. Então, para quem gosta de dublagem, eu também agradeço pelo carinho, continuem gostando, assistindo, fazendo os outros assistirem, porque eu acho que é isso, é a forma de você levar a cultura do nosso país, é a forma de você mostrar a nossa versão, entendeu? E isso é muito importante para a nossa língua, para nosso povo, para tudo, eu acho. Então, agradeço, continuem, quem gosta e curte, continuem curtindo, gostando e assistindo cada vez mais, que daí cada vez mais nós vamos ter trabalho, vamos fazer com mais carinho, com mais amor. E assim, eu curto muito, né? Então, uma coisa que a gente faz quando a gente curte muito, eu acho que dá para perceber que fica legal, né? Para quem gosta de dublagem e quer apenas ser fã e continuar só gostando, muito obrigado pelo carinho. É como dizer o meu clichê, espero ser merecedor desse carinho que os fãs nos dão, né? Para quem gosta do meu trabalho especificamente, tem um site, maurocastro.com.br, que vocês vão achar trabalhos meus e da melhor dubladora do Brasil, a Silvia Goiabeira. Tem um monte de trechinhos de filmes e desenhos nossos que a gente fez, reality, propagandas. Então, para quem curte saber o que a gente fez, está lá, maurocastro.com.br. Tá? Eu agradeço a atenção e agradeço o carinho que vocês dedicam a gente nas redes sociais. Obrigado. E a minha felicidade é muito grande quando eu sei que tem fã do meu trabalho, do nosso trabalho, né, dos dubladores, e eu espero que eles continuem fãs da gente. Se não gostaram de alguma coisa, tem que reclamar sim, porque a gente às vezes vê cada coisa horrorosa, meu Deus do céu. Mas eu espero que continuem gostando e quero que tenham certeza de uma coisa. Tudo que eu faço é com muito carinho, muita dedicação e eu faço o melhor de mim. Então eu espero que continuem gostando e curtindo o nosso trabalho. Olha, para quem gosta do meu trabalho, muito obrigado. Essa coisa de entrar no estúdio e saber que você tem milhares de fãs e pessoas que acompanham, que curtem, que sabem quem você é, isso te dá uma responsabilidade na hora de fazer com mais carinho ainda, fazer melhor o trabalho. Eu tenho um grande carinho, né? Parece que eles têm admiração por mim, mas eu tenho uma grande admiração por essas pessoas todas que acompanham meu trabalho, e gratidão também, porque são muitos dubladores, tem muita gente boa. E como eles mesmos dizem, a gente passa para fazer parte da vida dessas pessoas, porque eram crianças e ouviam a gente. E depois a gente se conhece mais tarde, né? Acaba se conhecendo nos eventos e tal. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é muito obrigado, né? Gratidão por me acompanharem, por me incentivarem cada vez estar fazendo melhor, e que venham mais e mais trabalhos e que vocês estejam aí curtindo, e eu aqui também curtindo, fazendo o que eu gosto.